práticas corporais da aventura, a gente está se referindo ao surf, ao trekking, ao paraquedismo, à canoagem, ao skate, ao parkour, ao slackline. E todas essas práticas corporais, elas vão se relacionar com o corpo, explorar ele em situações de imprevisibilidade da interação do ser humano com o ambiente desafiador que ele está, algo que representa muito bem o nosso mundo atual. Essas atividades, elas são realizadas por pessoas de qualquer idade em diferentes países e têm suas raízes na história da humanidade. Ao longo dos séculos, a gente foi obrigado a criar técnicas e equipamentos para superar os obstáculos naturais. E essas tecnologias acabaram servindo de base para as atividades de aventura que a gente pratica hoje, seja em competições ou em vivências recreativas nos finais de semana. Muitas pessoas buscam nessas atividades um retorno à essência humana, uma aproximação com a natureza, com um desafio constante da superação dos próprios limites. De acordo com Cantonari e Pilati, práticas que envolvem esses desafios e essas fortes emoções sempre exigiram esse contato com a essência humana, mas não eram entendidas como esportes de aventura naquela época, há muito tempo atrás. As práticas corporais da aventura, elas apresentam características comuns: uso de espaços naturais e seus acidentes geográficos, pouca previsibilidade, movimentos variados e não padronizados, disposição ao risco e contato direto com elementos naturais. Mas, para Marino, essas práticas são uma forma de experimentar a liberdade. Elas envolvem diversão, companheirismo, cooperação e durante a prática o corpo passa a transmitir informações, criando novas sensibilidades na relação entre o corpo e o ambiente. Apesar de terem surgido na natureza, hoje também podem ser vivenciadas em ambientes urbanos, especialmente auxiliando durante as aulas de educação física, que permite uma relação da pessoa com o coletivo, com o ambiente que ela está situada. As práticas corporais de aventura podem ser classificadas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é chamado de práticas corporais de aventuras urbanas, onde as atividades elas são realizadas em ambientes que foram construídos, modificados ou estruturados pelo ser humano. E a principal característica dessas práticas é a relação entre o praticante e o ambiente urbano com os seus desafios arquitetônicos. Agora, o segundo grupo é chamado de práticas corporais de aventura na natureza, onde as atividades são realizadas em ambientes naturais e o praticante ele interage diretamente com elementos como o clima, relevo e vegetação natural, assumindo as imprevisibilidades desses locais. Outra forma de dividir as práticas é por meio da sua realização, que ambiente físico elas são executadas. E essa segunda classificação pode ser separada em três grupos: as realizadas no ar, que dependem de deslocamentos ou permanência em altura, as realizadas na terra, que dependem de uma superfície sólida ou, enfim, o contato direto com o solo, e as realizadas na água, que dependem de ambientes aquáticos para sua execução. Os principais tipos de práticas corporais de aventura, conhecidas como PCA, elas podem acontecer tanto na natureza quanto no meio urbano e se dividem em práticas como na terra, água e ar. Nas modalidades praticadas na terra, temos o parkour, que é o deslocamento superando os obstáculos, geralmente nas grandes cidades, o skate, que usa uma prancha com rodas para manobras, que é muito popular no Brasil, o slackline, onde a pessoa se equilibra caminhando sobre uma fita presa em 2 pontos. Já nas modalidades de água, nós temos a canoagem, feita com caiaques, canoas em rios, lagos ou mares. Temos também o kitesurf, que usa uma pipa e uma prancha presa aos pés. O surf, que é uma prática tradicional de deslizar sobre ondas e piscinas, considerada uma das principais da nossa PCA. Já nas práticas realizadas no ar, nós temos o bungee jump, que é um salto de lugares altos presos em cordas elásticas. Temos a asa delta, um voo livre usando uma asa rígida. E a tirolesa, o deslizamento por um cabo de aço entre pontos de alturas diferentes. Já essas modalidades que mostram no PCA exploram diferentes ambientes e desafiam o corpo e a mente, trazendo a adrenalina para o nosso corpo.
Na região do Alto Uruguai, nós encontramos diversos locais para vivenciar esses esportes. Entre os mais conhecidos está o Parque Longines Malinowski, encontrado em Erechim, que ele pode ter corridas, caminhadas, ciclismo e ambientes urbanos. Para quem gosta de ciclismo, o cicloturismo e o mountain bike são muito presentes em Marcelino Ramos e Erechim. Já para a trilha, alguns locais que mais se destacam é o Recanto Bolson, Cascata do Salto em Gaurama, Alma da Mata, Turismo Rural em Aratiba, Cascata Nazari em Erechim, Termas Machadinho em Machadinho. Então, práticas como parkour, skate, slackline pode ser praticado tanto em praças públicas ou em parques urbanos. No caso dos esportes aéreos, na região conta com a tirolesa interestadual de Erval Grande. Fora da região, nós temos ainda no Rio Grande do Sul, o parque que se destaca o Ninho das Águas, em Nova Petrópolis, para o voo livre, e Morro do Farol, em Torres, conhecido pelo paraquedismo. Outros parques radicais incluem o Gaspar Adventure Park, em Bento Gonçalves, e o Parque Oito Cachoeiras, em São Francisco de Paula. Para raft e canoagem, a região do Alto Uruguai não possui locais específicos, mas o Brasil Raft Park, em Três Coroas, oferece toda a infraestrutura necessária para a prática desses esportes. É muito importante lembrar que existem outros locais para a prática dos esportes, porém aqui foi citado os mais conhecidos. Bom, as práticas corporais da aventura trazem uma série de benefícios físicos, psicológicos, sociais e ambientais. Tradicionalmente associados a aventureiros que gostam de desafios, hoje essas atividades atraem também pessoas que buscam sair do sedentarismo e encontrar maneiras mais motivadoras de cuidar do corpo e da mente. Bom, os benefícios físicos, eles melhoram o condicionamento cardiovascular, fortalecem diversos grupos musculares, auxiliam no emagrecimento e na tonificação e ajudam na prevenção de doenças. As pessoas também desenvolvem equilíbrio, postura e força, como no trekking e na escalada. Os benefícios psicológicos, eles reduzem o estresse e a ansiedade, aumentam a confiança, melhoram a concentração e o foco, e as pessoas também elas vão desenvolver decisões rápidas e eficientes. Eles estimulam a coragem, a autonomia e a resiliência. Bom, os benefícios sociais, eles favorecem a liderança e o trabalho em grupo, estimulam a socialização, fortalecem vínculos comunitários, valorizam espaços culturais e históricos. Para crianças e jovens, eles proporcionam convivência entre amigos, autonomia, resolução de problemas, uso de equipamentos variados e a vivência de riscos controlados. Bom, nós também temos os benefícios ambientais, que eles conectam as pessoas com a natureza, eles ampliam a consciência ambiental, estimulam as atitudes responsáveis e sustentáveis, incentivam a participação na conservação de áreas naturais. E no ambiente escolar e em programas sociais como o programa Segundo Tempo, ensinar práticas corporais de aventura ajuda a ampliar o acesso à cultura corporal e atende alunos que não se identificam com esportes tradicionais. As práticas corporais de aventura dependem diretamente do meio ambiente em que são realizadas, seja na natureza, com paisagens, rios, trilhas e vegetação, ou no ambiente urbano, com praças, rampas e estruturas. Essas atividades só podem acontecer quando há preservação e cuidado. Por isso, praticantes desenvolvem naturalmente um senso de conservação, pois percebem que a degradação dos ambientes, como poluição dos rios, desmatamento, destruição da fauna e da flora, ou mesmo lixo e vandalismo nas cidades, impede a continuidade dessas práticas de aventura. Os impactos ambientais possíveis incluem compactação do solo, destruição de vegetação, distúrbios na fauna e contaminação da água. Para minimizar esses danos, utilizamos os princípios não deixar rastros, que são o Leave No Trace. Planejar antes de ir, ficar nas trilhas e áreas permitidas, destinar corretamente os resíduos, deixar o local como encontrou, respeitar os animais silvestres, e tudo isso transforma uma relação direta entre aventura e meio ambiente, onde reforça que preservar é essencial para garantir a prática segura e sustentável dessas modalidades.